Olá, canal Conectados começando com você nesta sexta-feira. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Muito obrigado a você pela companhia, tá? Um prazer imenso, né, ter você aí. Então vamos refletir o evangelho desta sexta, Mateus 16, de 24 a 28. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. O que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a própria vida? Ou o que se pode dar em troca da própria vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com os anjos, e então dará a cada um conforme as suas obras. Eu vos garanto que alguns do que aqui se encontram não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir em seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, essas palavras que Jesus coloca aqui nesse trecho do Evangelho, que são palavras colocadas após o anúncio que ele fez da sua paixão e morte, revela para nós cristãos, assim como revelou para eles, como são decisivas as opções de sermos de fato cristãos no mundo, na autenticidade, né? Porque a gente precisa, aqui como Jesus fala da cruz, nos distanciarmos do egocentrismo, ou seja, de achar que o mundo gira em torno de nós mesmos e aceitar Jesus verdadeiramente, incluindo uma palavra-chave desse trecho do Evangelho, que são os sofrimentos da vida, que são as tribulações, as perseguições. E aí parece que toca, né, a nossa ferida, porque a gente parece que não se vê preparado para enfrentar as dificuldades. Já percebeu nisso? Sempre quando vem uma tormenta, tá lá. A gente começa a inventar inúmeras desculpas, encontrar inúmeras pessoas que estão erradas, ou seja, nunca sou eu culpado, e sim as outras pessoas. Aí a gente já começa a se rebelar, né? Se revoltar contra Deus. Agora, aqui faz um balanço entre salvar a vida e perder a vida, né? Como que eu salvo a minha vida perdendo para esse mundo, né? E como eu tenho que perder para esse mundo? O que isso significa? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, porque, querendo ou não, os sofrimentos, eles fazem parte da nossa vida, né? Faz parte. E nós não conseguimos controlar isso, né? O que vai acontecer, ou como que nós vamos lidar com tal situação, se isso acontecer ou se não acontecer, porque a gente sabe que são tantos sofrimentos, né? São tantas dores, como por exemplo, a dor física, né, de uma doença, a dor moral, quando a gente sofre às vezes um preconceito, uma relação abalada, né? Uma família com situação assim, uma amizade interrompida, fatos que aconteceram, que a gente não gostaria que acontecesse. Por exemplo, o medo, a depressão, são situações que a gente não consegue, controlar. Elas acontecem. Porque, veja, essa mesma situação, às vezes uma mesma situação que acontece com uma pessoa, alguns têm facilidade para trabalhar aquela situação, outras não. Algumas pessoas se abrem mais, conseguem, se dispor mais a se comprometer em uma mudança, em uma nova avaliação. Outras pessoas já não, né? De coração duro, não conseguem, enfrentar aquela situação. Se sentem sem ação, né? Sem movimento.
Porque enfrentar o sofrimento, a gente sabe, que a gente precisa adotar uma postura de resignação, de resiliência, uma palavra importantíssima. Ser resiliente é você ter a capacidade de se mover entre os dois lados, a ponto de encontrar um equilíbrio onde você possa, sim, de fato, né, corresponder a toda a demanda da situação e, ao mesmo tempo, seguir em frente, né? Se você quer me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Agora, Jesus ele não faz e nunca fez o sofrimento o centro da sua vida. E nós sabemos muito bem disso, né? Porque ele nunca se vitimizou em nenhum momento. E quantas vezes a gente acaba se vitimizando, achando que os problemas giram em torno de nós e que todo mundo tem que olhar para nós, né? Como se eu fosse, né, o motivo de tudo, né? Como se a minha vida fosse a pior do que todas as outras pessoas, né? Porque é um erro a gente pensar que se seguimos Jesus e somos seus discípulos no mundo de hoje, temos que sofrer como ele sofreu. Sabe, falando dessa questão da vitimização, a gente acaba se vitimando muito, né? Isso, de certo modo, é uma forma de chamar a atenção ou querer alguma atenção sobre algum ponto de vista ou em algum momento da vida que talvez a gente não esteja bem. Agora, sofrer como Jesus sofreu não agrada a Deus em nada. Porque o que agrada a Deus, e a gente sabe muito bem disso, não é o sofrimento, mas é a atitude como a pessoa assume o sofrimento e faz do sofrimento uma ponte para a santificação. Quando a gente olha o sofrimento como uma ponte para o amadurecimento, né, para a santificação, um modo sabe, de ver a vida, de contemplar a vida, ou de, sabe, até experimentar a vida nos seus doces e amargos, né, nos seus sabores e dessabores, a gente consegue se santificar. E agora tem um ponto-chave para isso, né? Quando a gente coloca o pé na realidade. A gente precisa estar bem fixo na realidade da nossa vida para que a gente não fuja. Porque também tem pessoas que acabam fugindo dos problemas como se os problemas estivessem já resolvidos. E isso não acontece. Então, se eu vejo um problema ali, né, detecto que ali, né, há uma situação difícil para mim, então o que eu tenho que fazer? Calma. Sabe? Rezar sobre aquela situação, o que eu posso fazer, o que não posso fazer, e aí enfrentar. É como um modo de crescimento, né, de amadurecimento da própria vida. Agora, lógico que isso não acontece de uma hora para outra, né? Isso leva tempo, às vezes. Às vezes tem sofrimentos que duram uma vida inteira, às vezes tem sofrimentos que são, sabe, de tempos, né? Ou aconteceu aquele fato específico, né? Porque há pessoas que são mais fracas, né? E outras mais fortes. Lógico que uns em alguns âmbitos da vida, outros em outros, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Nós temos os nossos altos e baixos, né? Agora a gente precisa olhar o sofrimento de Cristo, né, que nos santifica, que nos ajuda a compreender a vida, né, de uma forma mais ampla, né, mais amplificada, quando a gente consegue olhar para o lado, né, olhar para o outro. Como eu disse agora há pouco, né, eu não sou o centro da vida, eu não sou o centro da casa, eu não sou o centro da minha família. E aí eu trago uma frase de Frei Inácio Larrañaga que diz o seguinte: não há direito de ser feliz sem os outros, e nem tampouco contra os outros. Essa frase dele é perfeita para isso, porque ela nos ajuda a descentrar, a olhar mais para o lado, olhar mais para o outro, a ser mais compassivo, ter compaixão.
Porque quando a gente consegue entender também o sofrimento do outro e ser para ele uma ponte de santificação, de crescimento, a gente consegue amenizar as nossas tensões, aparar as arestas, né? Porque só podemos levar o alívio para o outro quando a gente sai da gente mesmo, se estivermos também com as nossas mãos carregadas de conforto, de alívio, de afeto, né? Porque é isso que nós precisamos, né? Tornar a nossa vida uma ponte para o outro, uma missão contínua de serviço. Porque antes de tudo, para seguir Jesus Cristo, temos que, o que ele disse, que eu falei lá no começo do comprometimento, carregar a cruz, assumir nossas mazelas e sofrimentos, e se pudermos também, com tudo isso, sermos um Simão para o outro, que possamos ajudá-lo a carregar a cruz. Porque ser Simão é isso. Não é você anular o sofrimento que existe em você ou dizer que não tem nada de sofrimento na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo os sofrimentos, estender a mão para o outro. Porque renunciar a si mesmo, olha que interessante, não significa mortificar-se, castigar-se. Ao contrário, o Senhor ele não quer o sofrimento, né? Renunciar a si mesmo significa não viver dependente a vida inteira de si próprio. É necessário esquecer o ego, abandonar o ego. Como se eu fosse o rei dentro de casa, né? A pessoa que todos têm que olhar, se não olhar está faltando alguma coisa. Temos que aprender a libertar-se de nós mesmos e aderir o Cristo em nossas vidas todos os dias. Isso é um aprendizado. Renunciar-se a si mesmo, olhar para o outro, né? E menos para si mesmo no intuito de centrar-se somente em si, mas a ampliar a vista, né? e o campo de visão para que a gente entenda um mundo muito maior que existe à nossa volta. E amar as pessoas, né? Desperdiçar tempo com coisas desnecessárias, isso cansa, né? Gasta a nossa vida, a nossa saúde. Então, por isso, quero que você siga em frente. Por favor, hein, pessoa? Não deixe com que os reveses da vida, os contratempos, eles suguem você. Você tem que sugar antes Deus, para que Ele esteja presente em você e você possa multiplicar isso todos os dias. Tá bom? Obrigado pela sua companhia, tá bom? Que Deus abençoe muito você. Amanhã, sábado, a gente começa a refletir sobre a Semana da Família. Isso mesmo. Dia 9 de agosto começa a Semana Nacional da Família. Quero a tua presença aqui comigo. E cada dia nós vamos refletir um tema sobre a família. Isso nos ajudará muito, tá? Quero a sua companhia. Peço a bênção de Deus a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, até amanhã. Tchau. Não tá ligado? É o pareinha. Né, Jack? Então. Ai, que susto! Que reine a paz nesse lugar. Ave Maria, cheia de graça, segura convosco. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, entrega alguém.